Quando a gente está montando a carteira da gente, a gente precisa de um grau de segurança, gente. Porque quando você vai investir nas empresas, pensem na vida agora de vocês. Eu quero entrar de sociedade com minha prima. Ela é médica também, nós vamos entrar de sociedade. Isso é um investimento, né? Vocês vão entrar de sociedade juntas, vão montar um consultório, uma clínica, isso é um investimento. Mas é um investimento arriscado. Suzana, mas por que arriscado? Porque não depende somente, gente, do seu trabalho. Depende de gestão, de administração, de conhecimento de venda, de conhecimento de fluxo de caixa, de contabilidade, do local que vocês estão abrindo na clínica, da proposta que vocês vão fazer para o cliente, do marketing, de matéria-prima, de muitas coisas envolvidas com tudo, com o investimento na clínica. Não depende só assim, eu faço um bom trabalho, então vai ser um sucesso. Não é somente isso. Tem gente que faz um excelente trabalho, mas não consegue ser uma boa vendedora. Tem gente que faz um excelente trabalho, mas não consegue ter um bom marketing. Tem gente que faz um excelente trabalho e tem uma secretária que não colabora. Tem gente que faz um excelente trabalho e muitas coisas podem acontecer. Então, esse é um investimento arriscado. Então, quando você vai fazer um investimento arriscado, você precisa ter algo seguro por trás. Mas assim, não entendi. Quando você vai investir em ações em renda variável, é investir em uma empresa. Quando você vai abrir sua clínica, é investir em uma empresa. E a gente precisa ter a segurança. O que me dá segurança? Nesse caso dos investimentos que eu estou falando, é a renda fixa. Então, a renda fixa é o que vai te dar segurança na sua carteira. Porque ela tem uma rentabilidade previsível, mais previsível do que a renda variável. Então, sim, você precisa ter investimentos em renda fixa na sua carteira. Sim, são investimentos que você precisa ter e são a porta de entrada. Suzana, eu quero construir uma carteira de investimentos, mas eu quero investir em renda variável. Quantos por cento eu coloco em cada uma? Comece 100% em renda fixa e você vai degrauzinho a degrauzinho colocando seus investimentos em renda variável. Até quanto eu investiria na reserva de emergência para começar a investir em renda variável? E essa é uma pergunta, gente, clássica. A pergunta da Messi é uma pergunta clássica. Até quanto? Olha, primeiro, interessante você ter toda a sua reserva de emergência. E para quem não sabe o quanto eu preciso ter de reserva de emergência, a reserva de emergência é 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Custo de vida mensal é o quanto eu preciso para sobreviver. Eu preciso de 10 mil por mês, então é 60 a 120 mil por mês. E eu falo valor alto porque eu estou falando para a médica. Suzana, eu já tenho 3 meses de reserva, 4 meses de reserva. Eu posso começar a colocar um pouquinho de dinheiro em renda variável? Pode. Porém, o foco tem que ser a reserva até alcançar a sua meta. Qual é a sua meta de reserva? Eu quero ter 6 meses da minha reserva. Eu quero ter 6 meses do meu custo de vida mensal. 6 meses, para mim, tá bom. Então, o foco é a reserva. Completou a reserva, não vai encher balde que já tá cheio, sabe? Vai extravasar sem sentido. Por quê? Porque a reserva ela não é para enriquecer, né? A reserva é para ter segurança. Mas a reserva tá rendendo muito pouco, eu não quero deixar meu dinheiro lá, não é para render. Tá? Reserva a gente aceita o mínimo de rentabilidade, tudo bem, né? Não vamos chorar por isso. Completou a reserva aí, partiu, né? Partiu construir uma carteira rentável. Não chorem pela rentabilidade da reserva. Então, vocês entenderam por que a gente tem que ter renda fixa? Porque a renda fixa é a parte que me dá segurança. Como se eu estivesse construindo ali, né, a minha casa numa base sólida. Eu estava na praia com meu filho e aí a gente estava brincando, né, de castelinho. Eu estava deitada no chão, ele deitado junto comigo, e a gente estava brincando de castelinho na areia. E a gente estava meio distante da maré, né, do mar. Eu estava achando que estava tudo bem. E aí eu estava com meu castelinho bonitinho já, estava até construindo castelinho com ele. De repente veio uma onda que ficou mais comprida. E ela veio, desmanchou todo o castelinho e foi embora. E aí eu fiquei olhando e pensei, falei, gente, os investimentos é a mesma coisa. Se você não construir uma base sólida que te dê segurança, na hora que você fizer seus investimentos em renda variável, que você não tiver essa segurança, você vai ter essa sensação assim, de desmoronar. Então, tenham bastante cuidado em relação a isso, a construir uma base dos investimentos de vocês, tá?
Quem é funcionário público pode manter só 3 meses de reserva? Eu gosto de fazer algumas comparações. Por exemplo, a nossa reserva de emergência, ela não serve apenas para em casos de adoecimento da nossa vida. Ela não serve só para isso. Por exemplo, seu filho adoeceu, seu marido adoeceu, a sua mãe precisou, alguém da sua família aconteceu alguma coisa, como uma colega médica aconteceu agora. A mãe dela foi atropelada, ela teve que sair da cidade dela às pressas, se ausentou completamente, ficou com a mãe na UTI. Então, aquele problema pode não acontecer somente com você. Se acontecer alguma coisa com você, tudo bem, né? Porque o funcionário público, ele tem um atestado. Mas e se acontecer alguma emergência que não necessariamente tem a ver com a sua saúde? Então, dinheiros que você precisa utilizar de urgência, enfim. Então, eu gosto de no mínimo 6 meses, mesmo que você seja funcionária pública, tá bom? A gente precisa estar respaldada em relação a isso.